Abacuque capítulo 1, do verso 1 ao 12 nós leremos. Diz assim a palavra de Deus: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e tu não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, a partir do verso 5, a resposta que o Senhor deu a Abacuque diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são sua. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Ri-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. E o verso 12 é a conclusão, mostrando o que Abacuque entendeu dessa resposta. O verso 12 diz, Abacuque diz então: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus e meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Então a resposta do Senhor, Abacuque entendeu que Deus iria executar justiça e disciplina por meio dos caldeus. E é esta resposta que Deus deu a Abacuque que nós iremos estudar nesta manhã. Meus irmãos, em Abacuque capítulo 1, do verso 1 ao 12, nós aprendemos sobre como Deus lida com o pecado inevitavelmente. Ele pode parecer ignorá-lo, muitas vezes, pode parecer que não lidará com ele, e às vezes pode até parecer que Deus permite a injustiça, e que a sua justiça nunca será manifestada. Não é assim que muitas vezes parece aos nossos olhos? O mundo que nós vivemos é a nossa própria vida. A justiça nunca se manifesta. A injustiça reinante neste mundo nos faz muitas vezes duvidarmos da justiça de Deus, não é verdade? Mas Abacuque capítulo 1 nos mostra que não é assim. A justiça de Deus muitas vezes pode tardar, é isso que nos mostra esse primeiro capítulo de Abacuque, mas ela realmente não falha. A justiça virá, ainda que nos pareça tardar. É a própria santidade de Deus e a justiça de Deus que garante isto. Deus, meus irmãos, faz justiça na terra. Ele é o juiz de toda a terra. A sua justiça é sempre certa sobre todos os moradores da terra. É isso o que nos está sendo comunicado através desse primeiro capítulo de Abacuque. E a minha oração é que o Senhor Deus possa nos ajudar, abrir os nossos olhos, nosso entendimento, nosso coração, para entendermos essa mensagem que Ele está nos passando através desse capítulo de Abacuque. Essa mensagem de que a sua justiça, embora pareça tardar, embora pareça ser ineficaz, embora pareça que Deus não está reinando, Deus não está no seu trono, parece que o mundo está totalmente perdido em injustiça e que o justo é punido como se fosse injusto e o injusto está feliz, executando as suas obras livremente por esse mundo e a justiça de Deus parece que não vem. Não é verdade?
Como nós vimos no capítulo 1 a 4 do livro de Abacuque, na outra oportunidade que eu vos falei, o povo da aliança, o povo de Deus, estava completamente corrompido. Espero que vocês se lembrem disso. E vimos o clamor e a angústia de Abacuque, que interroga a Deus em favor do povo, devido a toda a injustiça que dominava aquela nação. O povo de Deus, sim, o povo da aliança, que é chamado de que? O povo santo, porque era um povo que deveria viver em santidade, de acordo como consequência da aliança que eles tinham com Deus, que é um Deus santo. Pois bem, é esse povo, o povo santo, é que estava em profunda apostasia e iniquidade diante de Deus, quebrando praticamente todas as estipulações e preceitos da aliança. E é nesse contexto, meus irmãos, que Abacuque aparece para nós, como um homem profundamente abalado e perplexo diante dessa situação. É nessa situação que Abacuque começa a buscar a Deus em busca de quê? Abacuque começa a buscar a Deus em busca de respostas. Abacuque começa a buscar a Deus em busca de uma intervenção de Deus diante daquela situação. E o que nós analisamos isso na outra oportunidade que eu vos falei. E o que nós temos a partir do versículo 5 em diante é justamente o que? Deus respondendo a Abacuque. Então, do verso 1 ao verso 4, nós temos o clamor de Abacuque, Abacuque colocando a sua queixa diante de Deus, diante de tudo o que estava acontecendo. A partir do verso 5 em diante, nós temos a resposta do Senhor a Abacuque. E ela pode ser dividida da seguinte maneira. O primeiro versículo, verso 5, esse verso pode ser dividido, a primeira parte em: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. A segunda parte da resposta é: porque realizo em vossos dias obra tal, que vocês não crerão se vos fossem contada. E a terceira parte, a partir do verso 6, que diz: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra. E daí em diante nós temos uma quarta parte da resposta, que seria uma descrição do inimigo, uma descrição do comportamento, da ação que os babilônios, também chamados de caldeus, porque era o mesmo povo, a descrição de como que eles agiam. E aí isso vai até o final do verso 11. E por fim nós temos uma quinta parte da resposta, que seria o verso 12, onde está a conclusão, para que nós possamos fechar e entender o que Deus iria fazer. Abacuque entendeu o que Deus estava fazendo, e ele diz: ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Disciplina para quem, meus irmãos? Disciplina para o povo de Deus, que estava vivendo uma vida completamente distante de Deus, desobedecendo os mandamentos de Deus, vivendo em iniquidade. Pois bem, o que Deus respondeu a Abacuque? O que Deus respondeu a Abacuque? Há um determinado autor que falou o seguinte a respeito de Abacuque: há poucas informações nas escrituras a respeito desse profeta Abacuque, mas ele diz o seguinte, mas pelo livro de Abacuque nós podemos entender quem é Abacuque. Ele diz o seguinte: Abacuque é um homem que fez perguntas a Deus e obteve respostas. Esse é o ponto, porque durante todo o seu livro, no capítulo 1, ele coloca as suas queixas a Deus, suas dúvidas a Deus e pede uma resposta a Deus. E no mesmo capítulo, Deus o respondeu. No mesmo capítulo 1 em diante, depois dessa primeira resposta de Deus, Abacuque continua confuso, continua perplexo, e estabelece uma outra questão a Deus, uma outra resposta. Então ele diz que vai aguardar a resposta de Deus. E no capítulo 2, Deus pela segunda vez responde a Abacuque. Meus irmãos, é glorioso saber que o Deus a quem nós oramos, Ele nos responde. Ele pode não nos responder todas as vezes, das mesmas formas que nós queremos, mas o Deus que nos diz, que nos ordena a orar a Ele, é um Deus que responde. E isso nós vemos por meio do profeta Abacuque. Pois bem, qual é a resposta que Deus deu a Abacuque diante daquela situação que Ele colocou para ele? E a resposta, como nós vimos, é uma resposta que Deus responderia com juízo e com disciplina. O Hernando Dias Lopes diz o seguinte a esse respeito: o profeta Abacuque estava perplexo com o que ele via na terra. Isso nós vemos do capítulo 1 ao 4. Ele estava perplexo e a sua oração a Deus mostra a sua perplexidade. Até quando, Senhor?
Até quando eu vou clamar e o Senhor não responderá? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai fazer nada? A perplexidade diante do que ele via na terra. Agora Abacuque está perturbado com o que ouve dos céus. Ele estava inquieto com o silêncio de Deus, mas agora ficou alarmado e confuso quando Deus começou a falar. A resposta de Deus a Abacuque simplesmente não era o que ele queria ouvir. Não era o que ele queria ouvir. Então, do versículo 5 em diante, nós vemos a resposta de Deus a Abacuque. Então, a primeira parte da resposta diz assim, versículo 5: Deus disse para Abacuque e para o povo, na qual ele iria anunciar essa resposta: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Primeiro, Deus diz a Abacuque levantar a cabeça, certo? Levantar a cabeça, Abacuque. Levanta a cabeça, Abacuque, e olha o movimento das nações. Vede entre as nações. Você está focado no povo de Judá, no meu povo, com os problemas que estão ali assolando as injustiças, mas levante a cabeça, Abacuque. Vede entre as nações, olhai. E ele diz, o que você vai ver vai te maravilhar. E não somente isso, ele diz, você vai e o povo, consequentemente, vão desvanecer diante do que eu estou fazendo. E o que Abacuque precisava ver? O que Abacuque precisava ver entre as nações? Para que nós possamos entender isso, eu preciso refrescar a memória de vocês diante do quadro, do contexto, da situação daquele tempo em que o povo de Deus, o povo da aliança estava. Acompanhe comigo essa rápida lembrança da história de Israel para nós entendermos o ponto em que eles estavam. Lembra quando Deus resgatou o povo de Deus, o povo hebreu do Egito, levou para a terra a qual ele prometera a eles? Passaram muitos anos depois do povo hebreu, o povo da aliança, ter sido resgatado da terra do Egito e tomado posse então da terra prometida. Deus estabeleceu o período dos reis com o rei Saul, vocês se lembram? No tempo do profeta Samuel. Com o reinado falho da parte de Saul, Deus estabeleceu a Davi como rei sobre o povo, e com ele fez uma aliança pelo qual Deus prometia manter a descendência de Davi no trono enquanto estes se mantivessem nas estipulações e nas leis da aliança. Em Davi, o reino de Israel chega ao seu auge máximo em toda a sua história, mas, toda a sua história, e com ele, Deus faz uma aliança. Davi, então, morre, e o reinado é passado para quem? Para o seu filho Salomão. E Salomão mantém o tamanho do reino e a glória do reino. Na verdade, ele mantém o tamanho, e ele inclusive vive um tempo de grande paz, na onde ele apenas estabelece tudo aquilo que Davi conquistou, ou que Deus conquistou por meio de Davi para o povo, para o seu povo. Com a morte de Salomão, o reinado é passado para o seu filho chamado Roboão, que foi um péssimo rei e que acabou por dividir o reino em dois. Você se lembra? O reino do norte e o reino do sul. Cerca de 10 tribos se revolta contra o reino de Roboão e estabelece um outro rei, se não estou enganado, Jeroboão, estabelece esse outro rei, e a nação agora se divide e se torna dois reinos, o chamado reino sul e o reino norte. O reino de Israel e o reino de Judá. O reino do norte, Israel, viveu a maior parte do tempo com reis ímpios, sendo frequentemente castigados por Deus com diversas derrotas militares. E no ano 722 a.C., após um cerco que durou cerca de 3 anos, a Assíria derrotou de vez e levou cativo o reino do norte para a sua terra. Nesse tempo, o reino do norte, então, é completamente desfeito e completamente destruído, sobrando somente o quê? O reino de Judá, o reino do sul. E esse reino de Judá, meus irmãos, e o reino do sul, era justamente o reino na qual Abacuque vivia e sobre o qual ele estava profetizando. No ano 722, o reino norte foi destruído. Em que ano que Abacuque está? Abacuque está ali aproximadamente no ano 600 antes de Cristo. E lembrem-se, meus irmãos, por que 722 o tempo passou e diminuiu, foi para 600? Porque antes de Cristo o tempo vai regredindo, a contagem cronológica vai regredindo, o tempo não regride.
O tempo regredindo, eu falei, né? O tempo não regride, mas a contagem, a cronologia de tudo que ocorreu antes de Cristo é diminuindo com referência a Cristo. E aí, depois de Cristo, aí vai aumentando. Então, o ano passa diminuindo, digamos assim, na contagem. 722 a.C., 600 a.C. E aqui está o povo de Judá. E neste reino sul, Deus sempre manteve a sua palavra. Deste modo, todos os reis que reinaram no trono de Judá, em Jerusalém, todos eles foram descendentes diretos de Davi, como Deus havia prometido. Que manteria a descendência e manteria a descendência, os filhos de Davi, no trono reinando. Mas, ainda assim, o Reino Sul não aprendeu as lições com a sua irmã do Reino Norte, que havia sido destruído, e passou cada vez mais a andar nos caminhos de idolatria, apostasias e injustiças, tornando deste modo o seu castigo e o seu julgamento certo e inevitável, apesar de todos os profetas que Deus enviou, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Abacuque, dentre outros, que pregaram e chamaram o povo de Deus, o povo da aliança, ao arrependimento e à renovação dessa aliança. E aqui está, meus irmãos, o contexto em que ele estava vivendo. Deus já havia castigado o povo do norte, o reino do norte. Deus já havia destruído. Isso deveria funcionar como um aviso para eles, deveria funcionar como um alerta para eles, para que eles andassem no caminho do Senhor, para que eles guardassem os preceitos da aliança. Caso contrário, as punições e as maldições que estavam nessa mesma aliança viriam sobre eles. Mas aí eles não aprenderam a lição. Eles continuaram vivendo na apostasia e servindo a outros deuses e a outros falsos deuses. Um fator muito interessante é que alguns poucos anos, talvez aqueles 50 anos antes de Abacuque, teve um rei chamado Manassés. Se eu não estou enganado agora, equivocado com o nome, mas tudo indica que é o rei Manassés. Ele, meus irmãos, queimou o seu próprio filho em sacrifício ao deus Moloque. O próprio rei de Israel queimou o seu próprio filho, que era um tipo de ritual e de sacrifício que eles faziam a esse Deus específico, e dentre outros que também existia esse tipo de sacrifício. E naturalmente, meus irmãos, a nação seguiu os passos do seu rei. A nação inteira estava pervertida em idolatria, abandonando completamente ao Senhor Deus. E é por isso que Abacuque estava perplexo, e é por isso que ele clamava a Deus, buscando uma intervenção e uma resposta de Deus. Pois bem, aqui, de repente, meus irmãos, aqui, no período de Abacuque, o cenário político mundial começa a mudar. Surpreendentemente, a poderosa Assíria, que por muitos anos ameaçava e destruía muitas nações, caiu sobre o poderio militar dos babilônios no ano 612 a.C. Todas essas coisas estavam acontecendo e Abacuque precisava observar. A Síria, a grande potência militar que destruiu o reino do norte, ela foi subjugada e destruída em uma guerra contra os babilônios. Os babilônios venceu eles. Mas a Síria tinha um aliado. E esse aliado era quem? Era que nação? Que outra grande potência da época? Essa aliada era o Egito. Não é verdade? A segunda potência militar da época, a primeira era a Síria, a segunda era o Egito. Então, os babilônios levantam meio que do nada e derrotam a Síria, a grande potência militar. A sua aliada, o Egito, se une à Síria e corre atravessando a região ali o território de Judá, atravessa ele e vai em direção à Babilônia. E aí os dois reinos, a Síria e o Egito, travam uma guerra que ficou conhecida historicamente como a grande batalha em Carquemes. E nessa batalha, adivinha o que aconteceu? Essa potência militar, recém-nascida, recém-formada, simplesmente desbarata e derrota todo o império da Assíria e todo o império do Egito. E eles são completamente vencidos. Nessa batalha, Faraó Neco,
que era então o rei do Egito, é completamente derrotado no ano 605 a.C. E nesse mesmo ano, Nabucodonosor, o cruel e orgulhoso rei da nação da Babilônia, a torna a maior e mais terrível potência militar da época, dominando e subjugando todas as demais nações de toda aquela região. Meus irmãos, era isso o que Abacuque e o povo deveriam levantar a cabeça e ver entre as nações. Vocês compreendem? Era isso. Todo esse movimento, todas essas mudanças internacionais e política estavam sendo dirigidas e controladas por quem? Dirigidas e controladas por Deus. E o seu alvo era o quê? Era quem? O seu alvo era Judá. Tudo isso era necessário que ele levantasse a cabeça. Vem entre as nações, Abacuque, você está questionando que eu não estou respondendo, você está reclamando de certa forma que eu não estou operando, que eu não estou fazendo, e Deus responde para ele, a primeira coisa, vem entre as nações, olhe entre as nações e veja o que eu estou fazendo. Esta foi a primeira parte da resposta que Deus disse para eles. Deus usaria, meus irmãos, a Babilônia como sua vara de castigo contra Judá. Por isso que Deus diz, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Desvanecer significa perder as forças, perder a energia e quase que desmaiar diante do que eles veriam. E ele é convidado a olhar e se maravilhar o grande espetáculo do método de Deus de tratar com o pecado do seu povo. E a segunda parte da resposta é a seguinte: pois eis que realizo em vossos dias obra tal que vós não quereis quando vos for contada. Uma tradução um pouco melhor seria o seguinte: eis que realizo em vossos dias obra tal que vocês não creriam se vos fosse apenas contada. Eles somente queriam porque eles vivenciaram, mas se eles não tivessem vivenciado e tivesse sido contado a eles, eles não creriam. Essa é a questão. O que Deus estava prestes a fazer era de desmaiar e desfalecer, e era de difícil de ser crido. Por que então que esta obra que Deus iria operar seria difícil de crer quando fosse contada? Já parou para pensar nisso? Por que Deus diz que seria difícil de crer o que ele iria fazer? Primeiro, era porque eles não acreditavam. Esse povo não acreditava que Deus poderia puni-los de tal forma que eles seriam totalmente banidos da terra prometida. Em outras palavras, se você imaginar a figura de uma planta, você podemos usar o termo desarraigar, que significa desenraizar, ou significa arrancar até as raízes. Eles não acreditavam que eles seriam completamente desenraizados da terra prometida. Eles acreditavam que Deus poderia castigá-los um pouquinho. Eles acreditavam que Deus podia puxar a orelhinha deles um pouquinho. Mas eles nunca imaginavam o que Deus estava por fazer, que era desarraigar completamente, desenraizar completamente eles e lançar fora da terra prometida. Eles criam assim devido às promessas da aliança e do compromisso de Deus com Abraão de manter a sua descendência perpetuamente. Vocês se lembram? Nós temos duas promessas, duas alianças específicas que Deus fez, na qual Deus prometia manter a descendência, uma com Abraão e a outra com Davi, de tal modo que eles acreditavam que Deus nunca os abandonaria. Por quê? Por causa das promessas que Deus havia feito de que iria mantê-los, de que iria sustentá-los. Mas eles estavam usando isso como uma falsa base, descansando falsamente na aliança e na graça de Deus, achando que por causa disso eles poderiam viver em pecado, achando que Deus nada faria em relação a eles. Por exemplo, uma das promessas que Deus disse a Davi, ele diz o seguinte, lá em 2 Samuel 7, Deus prometeu a Davi o seguinte: designarei um lugar para meu povo, para Israel, e o plantarei ali, para que ele habite em seu lugar, e não mais, preste atenção, não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da iniquidade os aflijam. E no finalzinho ele diz: a tua casa, Davi, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre. Então veja o que está prometido
prometido nessa aliança para eles, para o povo de Israel, de maneira tal que eles estavam dizendo: a gente pode até errar, a gente pode até falhar, mas olha o que Deus disse, Deus nunca vai abandonar o seu povo. Nunca vai abandonar. E isso, de certa forma, estava gerando neles um curso de iniquidade, de se afastar de Deus, descansando falsamente nessa graça de Deus, nessa promessa de Deus que prometia manter eles na terra prometida enquanto eles se mantivessem nas estipulações da aliança. Pois bem, eles não criam nessa completa destruição. Uma prova, temos outras duas provas disso, nós podemos encontrar lá no livro de Miqueias. Diz o seguinte: Miqueias dizendo: os seus chefes dão a sentença por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: nenhum mal nos sobrevirá, porque o Senhor está do nosso lado, o Senhor está em nosso meio. Observe o que o profeta Miqueias está dizendo. Os chefes estão vendendo a sentença por suborno, os sacerdotes ensinam por interesse, os profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: nenhum mal nos sobrevirá, porque o Senhor está conosco. O Senhor está em nosso meio, não importa o que nós façamos, o Senhor pode chegar. Imagina que o povo de Israel é uma planta, é uma árvore. Imagina comigo. Eles acreditavam que Deus poderia ir lá e podá-los um pouquinho. Eles acreditavam que Deus podia ir lá com uma varinha e arrancar um pouquinho as folhas, dar umas varadinhas nele, arrancar uma folhinha aqui e colar. Eles ficavam espertos, se alinhavam e beleza. Eles acreditavam que Deus poderia até permitir que os inimigos viessem, invadissem, arrancassem os frutos daquelas árvores, os frutos, e levassem. Mas ele jamais imaginaria que Deus enviaria o inimigo, eles enfiaria a pá, arrancaria a raiz e tiraria a árvore completamente do seu local e lançasse para outra terra, para a Babilônia. Eles jamais imaginavam isso, e essa confiança falsa nessa graça, nessa promessa de Deus, era o que estava, de uma forma ou de outra, sendo a força motora de sua iniquidade. Você consegue perceber a gravidade disso, meus irmãos? Quando a própria graça de Deus, o próprio fato de que eu conheço a Deus, eu sei que Ele ama, eu sei que Ele é o Deus de graça, e eu sei que Ele me escolheu para a vida eterna. Você já pensou isso? Quando isso que deveria ser um motor para a santidade funciona o contrário? Quando a graça de Deus, nós passamos a confiar nela e isso acaba agindo no nosso coração, ou melhor, a perversidade do nosso coração começa a tomar esse conhecimento que eu tenho de Deus e começa a fazer com que eu descanse falsamente nisso e comece a andar no meu pecado. Quando a graça de Deus, meus irmãos, começa a funcionar como uma força motora para a iniquidade e não para a santidade, é algo para se preocupar. É algo para temer. Por quê? Porque o juízo de Deus é certo num coração como este. O juízo de Deus é certo. Lá em Lamentações, o profeta Jeremias diz: não creram diante do que Deus fez. Lembra? O profeta Abacuque profetizou antes que eles não creriam, seria difícil de crer. Depois que aconteceu, Jeremias escreve o seu lamento. E olha o que ele diz, meus irmãos: não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entraria o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio deles o sangue dos justos. Meus irmãos, olha a linguagem de Abacuque. Os inimigos do povo de Deus entrando pelas portas de Jerusalém. Você sabe o que significa Jerusalém para os judeus na época? Você sabe o que significa o templo e a morada de Deus com eles? A habitação e o reinar de Deus com eles? Eles jamais imaginavam que o Deus permitiria, e não só que Ele permitiria, que Ele faria, como nós veremos no próximo passo da resposta, que Ele mesmo faria com que o povo inimigo entrasse lá e devastasse aquela cidade, e os justos, todos os justos daquela cidade, fossem massacrados e tivessem o seu sangue derramado. Tudo isso por quê? Porque eles estavam descansando falsamente na graça e na aliança com o seu Deus. Vocês observam o perigo aí? Observa o perigo aí? O perigo de descansar falsamente na graça de Deus? Pois bem, mas será que eles não estavam
certos em confiar nas promessas de Deus? Pergunto isso a vocês. Será que eles estavam errados em confiar nessas promessas de Deus? Deus nos prometeu que eles manteria eles lá. Deus nos prometeu que seria com eles. Deus nos prometeu que manteria a descendência de Davi e o descendente de Abraão. Estavam eles errados? Será que as promessas de Deus falharam? Será que Deus de fato não prometeu? Não iria cumprir a sua promessa de que nunca os abandonaria? Essa é a pergunta. Será que eles estavam errados em confiar deste modo nas promessas de Deus? E a resposta é, na verdade, eles estavam se apegando a apenas uma parte das promessas e das estipulações da aliança, e não a sua totalidade. O outro lado das estipulações da aliança era o quê? A maioria de vocês podem se lembrar de que a promessa da aliança tinha dois lados. Deus os abençoaria se eles mantivessem nos preceitos da aliança. E o afastamento desses preceitos, a quebra desses preceitos, redundaria em quê? Aonde está escrito no livro da aliança, em que parte do livro da aliança, no Pentateuco, está registrado essas estipulações e o que elas ditavam a respeito, em caso da desobediência do povo de Deus com relação a essa aliança? Nós encontramos isso lá em Deuteronômio capítulo 28. Todo o capítulo de Deuteronômio 28 e todo o capítulo de Deuteronômio capítulo 29 rezam, falam, tratam sobre essa questão. E olha só o que ele diz lá. Se, porém, não ouvides a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, ele diz, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. E aí Deus começa a descrever essas maldições, essas punições em caso de quebra do contrato, da quebra da aliança com ele. Ele diz, maldito será na cidade e maldito será no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Meus irmãos, isso aqui foi registrado, foi estabelecido cerca de 800 a 1000 anos antes do que estava acontecendo em Abacuque. Isso aqui, essas estipulações da aliança foram estabelecidas cerca de 800 a 1000 anos antes. No versículo 25 diz o seguinte, caso as estipulações fossem quebradas: o Senhor fará que sejas ferido diante dos teus inimigos, por um caminho sairá contra ele, e por 7 caminhos fugirá deles. E será, ele diz, olha só, e serás espetáculo horrendo a todos os reinos da terra. No verso 36 e 37 diz, o Senhor levará a ti e ao teu rei a uma nação que não conheces, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra, e será por pasmos e ditado, e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará. E olha o que ele diz no versículo 41, que forte, meus irmãos. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Eu preciso repetir. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Isso aqui foi escrito no mínimo 800 mil anos antes do que estava acontecendo lá com a invasão da Babilônia ao povo de Judá. Isso aqui foi estabelecido lá na aliança com Deus, que Deus fez com ele. Que se eles não se mantivessem na aliança, essas maldições iriam acontecer, suceder a eles. No versículo 49 a 50 diz o seguinte: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. E no Deuteronômio 29, no próximo capítulo, para concluir, olha só que forte que está descrito lá. E todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com este povo? Por que o Senhor fez isso com essa terra? E qual foi a causa do furor dessa tão grande ira? Então se responderá:
porquanto deixaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais, que com eles tinha feito, conquanto os tirou do Egito, e foram e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ele toda a maldição que se está escrita neste livro. E o Senhor os arrancou de sua terra com ira, e com indignação, e com grande furor, e os lançou em outra terra, como nesse dia se vê. Observa, meus irmãos, esta era a obra que Deus estava por operar nos dias de Abacuque, e foi por isso que Deus disse: realizo obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Eles não creriam que Deus desarraigaria completamente o povo e lançariam ele em outra terra, isso para que ele servisse a outros deuses em outra nação, como escravos, em sofrimento, em aflição, em escassez de tudo, porque quando eles estavam na presença do Senhor, eles não reconheceram a graça de Deus, não reconheceram a misericórdia e o amor de Deus por eles, e pelo contrário, tornaram essa graça e essa misericórdia, como eu já falei com vocês, em uma base falsa para alimentar a sua vida de pecado e de iniquidade. Sim, meus irmãos, Deus sempre julga o pecado. Por quê? Porque Deus é santo, e mais uma vez eu repito, é a própria santidade de Deus que torna garantidas o juízo e o julgamento de todo o pecado. Marque bem isso. É a própria santidade de Deus que garante, meus irmãos. Assim como foi na situação deles, assim será na nossa situação e em cada tempo. Todo pecado terá o seu justo julgamento. Por quê? Porque Deus é santo, porque Deus ele é um juiz justo, porque ele é justo. Por causa disso, ele garante. Agora voltando, para executar isso, ele usa meios. Ele dirige e governa sobre as circunstâncias ao redor do seu povo, de maneira que o julgamento é certo e vem de formas inimagináveis e inacreditáveis, como nós lemos aqui. E ele é de fato, meus irmãos, o Senhor, o soberano de toda a terra. Agora, meus irmãos, precisamos fazer uma rápida aplicação aqui para nós, nossas vidas. Como é terrível quando nós vemos cristãos vivendo andando pelo mesmo caminho que estava andando esse povo. Cristãos que justificam seus pecados com a graça de Deus. Veja, a eleição de Deus, a certeza que nós temos de que Deus nos escolheu para a vida eterna, jamais pode servir como desculpa ou como uma falsa base de descansar falsamente nessa graça, confiar falsamente nessa graça, e isso vem alimentar uma vida de frieza, uma vida relaxada, uma vida descompromissada com a palavra de Deus, dizendo: eu estou debaixo da graça de Deus, Deus me elegeu, nenhum mal me sucederá. Por quê? Porque o Senhor está comigo, eu sou um eleito, eu sou um escolhido, eu sou um cristão, eu sou um membro, eu participo da ceia do Senhor, eu participo do culto. O Senhor está do meu lado, não importa como eu vivo, não importa o que eu faço. Já aconteceu isso com você? Eu não sei se aconteceu com você, já aconteceu comigo. De o pecado argumentar no meu coração dizendo: mas você não é um eleito? Você não está debaixo da graça? Você nunca vai para o inferno. Por quê? Porque você é salvo pela graça e não pelas suas obras. Então, o que importa se você fazer esse pecado? Já aconteceu isso com você, ou só eu que sou tão pecador assim? Nunca aconteceu isso com você? Será que isso não está acontecendo com você nesse momento? Vivendo no pecado, e a desculpa é: Jesus morreu por mim. Eu peco, é normal, eu sou pecador. Deus está do meu lado, Ele me escolheu para a vida eterna e nenhum mal me sucederá, nenhum mal acontecerá comigo. O ponto é o seguinte, meus irmãos: ninguém pode descansar na graça de Deus se não ver os frutos do Espírito em sua vida. A única forma, meus irmãos, que nós podemos ter certeza, preste bem atenção nisso, de que você é um eleito, de que eu sou um eleito, que eu estou realmente seguro em Cristo, e o inferno não é meu destino, o céu é meu destino, e eu tenho o favor de Deus, não o desfavor de Deus. O único modo de eu ter certeza disso é se eu enxergar a obra do Espírito Santo de Deus na minha vida, me santificando dia após dia.
Se o que eu vejo é um regresso, se eu estou regredindo na fé dia após dia, se eu estou adentrando cada vez mais no lodo do pecado dia após dia, eu não posso com isso ter certeza de que eu sou um eleito e que nada acontecerá comigo. Pelo contrário, se eu vejo o pecado tomando conta da minha vida, se eu vejo falta de zelo pela oração, falta de zelo pela palavra de Deus, o pecado cada vez mais entrando e você dizendo, mas eu estou no tempo da graça, se você vê isso na sua vida, tema, examine-se o homem a si mesmo, diz a palavra de Deus, para ver se está em Cristo, se o pecado está se manifestando em seu coração, se a sua vida não encontra mais aquele zelo. Talvez você não encontre um pecado, você não está adulterando, você não está matando, você não está roubando, você não está bêbado pelos bares por aí, você não está vendo nada escandaloso, mas será que você não consegue enxergar uma frieza e um descompromisso com as coisas de Deus aí no seu coração? Será que se você pegar a sua vida, esse aqui é um teste muito importante, olhe para a sua vida agora e olhe para a sua vida alguns anos atrás. Será que alguns anos atrás você tinha mais zelo por Deus do que agora? Será que alguns anos atrás você orava mais, com mais ímpeto, e agora você ora uma vez por mês só? Certo, meus irmãos, é sério isso. Pode parecer boa, pode parecer soar até mesmo legalista para alguns, mas às vezes, meus irmãos, se a gente fazer uma análise da nossa vida, nós podemos ver que nós estamos andando cada vez mais distante de Deus. Como? Por meio do modo como eu estou vivendo, começando pelo seu coração. Quando o seu amor por Deus começa a diminuir, como o seu amor para estar na casa de Deus começa a diminuir, quando você não tem vontade nenhuma mais de orar, vontade nenhuma mais de ler a Bíblia, e toda a sua vontade de assistir uma série, é de ir ao shopping, é de comprar algo novo, a sua vida está tão normal, está tão igual ao dos ímpios, e tudo aquilo que diz respeito a Deus, você está com uma indisposição tremenda. Meus irmãos, olhe para isso e tema. Nós só podemos dizer que estamos bem quando vemos a crescente operação do Espírito de Deus em nossas vidas. Se eu vejo o contrário, se eu vejo um retrocesso, meus irmãos, a minha posição em Cristo tem que ser reavaliada. O povo de Deus estava descansando seguramente, dizendo, nós somos eleitos, está tudo bem. Esse pecado aí é normal, porque todo mundo peca. Será que é tão normal assim? Esse regresso cada vez mais, esse afastamento cada vez mais progressivo, contínuo para distante do Senhor? Meus irmãos, que nenhum de nós venhamos usar a graça de Deus, a promessa da eleição de Deus, como força motora para uma vida de pecado. Eu só posso dizer que sou eleito se eu vejo a operação do Espírito Santo progressivamente crescente em minha vida. Se eu olho para trás, eu vejo que eu tinha mais zelo por Deus lá alguns anos atrás do que eu tenho agora, eu tenho de temer, porque a operação do Espírito Santo deve ser progressiva e crescente. Amém? Vamos prosseguir então para a terceira parte, e praticamente acho que seria uma última parte da resposta que eu vou tratar hoje com vocês. O versículo 6 diz o seguinte: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são sua. Olha o que parece, o que pode escandalizar alguns, e que talvez até deve escandalizar, para que nós possamos perceber e cair a ficha de quem é o nosso Deus, quão soberano é o nosso Deus, qual é a área de controle que o nosso Deus tem em suas mãos. Ele diz: eis que eu suscito os caldeus. É uma nação amarga, é uma nação pecaminosa, é uma nação cruel, é uma nação sem lei, é uma nação que eles mesmos criam a sua dignidade, é uma nação violenta e que se apodera de coisas que não são sua. Mas o texto diz: eu suscito os caldeus. Deus está dizendo: eu levantei essa nação. O termo suscitar basicamente significa fazer nascer ou aparecer, até mesmo criar. Eu estou fazendo nascer, eu estou criando, eu estou levantando os caldeus. E ele diz: nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são sua. Meus irmãos, quem estava levantando os caldeus sobre toda a terra era o próprio Deus. Veja esse juízo terrível que estava caindo sobre a nação. Por incrível que pareça, não era obra do diabo. Não era obra do diabo, meus irmãos. Essa coisa terrível, essa manifestação terrível de injustiça da parte desses homens, não era obra do diabo.
E também não era obra deles mesmos, não era obra do homem, dos homens, não era a inteligência, a estratégia, o poderio militar dos homens que estavam operando isso. Em última instância, quem estava levantando este povo e dando essa vitória sobre a Síria, sobre o Egito, e tornando ele tão forte nessa potência militar e política, tão forte naquele momento da história, era o próprio Deus que estava fazendo isso. Não era o diabo, nem era a capacidade, sabedoria e estratégia daqueles homens. Não era o engenho militar de Nabucodonosor que dava esse poder, que dava essa força e esse sucesso no seu progresso de impiedade. Era o próprio Deus que estava operando isso. Nabucodonosor, meus irmãos, foi apenas um agente de Deus, como a palavra de Deus diz, uma vara em suas mãos para exercer o quê? Juízo e disciplina, como disse Abacuque no verso 12. O nosso Deus, meus irmãos, mais uma vez eu preciso ratificar, Ele é o Senhor soberano de toda a história. Não há nada que você pode ler nos livros de história e ler sobre os grandes acontecimentos do passado. Não há nada ali que não tenha sido operado por Deus. Se a história tomou um determinado rumo, e se a história está tomando um determinado rumo, quem está guiando esse rumo? O nosso Deus, o soberano da história. É Ele que dirige a história, é Ele que diz a nação que vai se levantar, a nação que vai cair, é Ele que controla sobre todas as coisas. E Deus estava se utilizando dessa sua soberania para fazer o quê? Para levantar uma nação, para disciplinar o seu povo rebelde, nação de Judá. Para comprovar isso, vamos ver em Jeremias 29, 25, verso 9, que diz que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. E vamos ler isso nas escrituras para vocês terem certeza disso. Lá diz, Jeremias 25, versículo 29, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Deus chama um rei ímpio de meu servo. E os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações e sobre essa terra, e os destruirei totalmente. Assim como muitos anos antes, em Isaías 10, verso 5, o profeta falou da Assíria, aquela que tinha destruído a nação de Israel, o rei do norte. Deus disse o seguinte com o rei da Assíria naquele tempo: ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em minha mão é o instrumento do meu furor. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo do meu furor, e lhe dou ordem para tomar despojo, para arrebatar a presa e para as pisar com os pés, como a lama nas ruas. Ela, porém, preste atenção, ela, porém, não pensa assim. O seu coração não entende assim. Antes, ela intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Então, aquilo que Deus estava fazendo com a nação da Babilônia, através do seu rei, Deus já tinha feito com a nação da Assíria. Deus já tinha levantado a Assíria e já tinha usado a Assíria como um instrumento, como uma vara de disciplina para o seu povo do norte, Israel. O povo do norte que tomou o nome de Israel, e em contraste com o povo de Judá, o povo do sul. Então, Deus já havia operado do mesmo modo. Veja, o método de Deus é repetido aqui na Babilônia. Deus levantando uma nação como cetro do seu poder para punir o seu povo. Então veja, meus irmãos, não era o diabo que estava operando essas coisas, era o próprio Deus. Por quê? Porque Ele pode fazer isso, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor da história. Ele continua sendo soberano de toda a história. Muitas pessoas têm um entendimento completamente errado de Deus e da ação de Deus com relação a esse mundo. Uma vez um homem disse a mim o seguinte: Deus deu esse mundo, ele falou pessoalmente para mim, Deus criou esse mundo e colocou o seu homem ali para governar esse mundo. A partir de agora, toda vez que Deus tem que interferir nesse mundo, Ele tem que pedir permissão para o homem. Ele disse isso para mim. E muitos meus irmãos, a gente pode até rir, a gente acaba pensando assim, não é verdade? A gente acaba pensando que Deus ele não tem controle das coisas, porque se Deus vai levantar um rei e vai fazer com que ele faça o que ele quer, e o livre-arbítrio desse rei, e a liberdade desse homem,
Veja, ele é um pecador, ele está fazendo um mal. Aí muitos perguntam, mas Deus pode dirigir a ação maligna de uma pessoa? Bom, a Bíblia está dizendo que sim para nós. Veja, a gente entende, Deus é soberano. Deus age em todas as coisas. Aí você pensa, para fazer o bem. Mas quando o mal está acontecendo, Deus não tem nada a ver com isso. É coisa do diabo. Não é verdade? Não pensamos assim? Aí nós temos que, numa próxima oportunidade, como eu já trouxe na Bíblia alguns meses atrás, entender essa relação de Deus com o mal que está acontecendo no mundo. Certo? Mas uma coisa é fato, e a Bíblia deixa claro para nós: seja o mal que ocorre no mundo, seja o bem, Deus, Ele é o controlador e o governador de tudo isso. Ele está regendo e controlando isso para que os seus propósitos se cumpram. E isso é que nós vemos aqui. Eu levantei Nabucodonosor e Deus diz, ele é meu servo. Ele não é um crente, ele não tem o Espírito Santo, ele não faz parte da aliança. Deus diz, ele é o meu servo. Mesma coisa podemos dizer a respeito do diabo, não é verdade? Quando o diabo é usado por Deus para provar Jó, Deus está usando o diabo como seu servo. Veja, Jó em algum momento disse, o diabo fez isso, porque Deus permitiu o diabo fazer isso. Você vê isso no livro de Jó? Se você leu ele recentemente, você se lembra? Em nenhum momento Jó disse, por que Deus permitiu que o diabo fizesse isso? Por que Deus permitiu que acontecesse? Em nenhum momento, o tempo todo ele disse, Deus fez isso comigo. Deus me deu o bem, Deus nos deu o bem, e o mal que Ele nos dá, você não vai receber? Disse Jó, sua esposa. Recebeste o bem de Deus com prazer, mas e o mal de Deus? Você não vai receber com prazer e com alegria? Deus não tem o direito de fazer o que Ele quer com os vasos de suas mãos, Jó estava dizendo, em outras palavras. Veja, meus irmãos, Jó o tempo todo sabia, tinha na mente que nada do que acontecia neste mundo e nada do que acontece na sua vida era obra do acaso, era uma obra do diabo isolada. Pode até ser que Deus usou o diabo, pode ser que Deus usou as pessoas, como de fato usou, mas em última instância, quem opera todas as coisas é o Senhor, nosso Deus. Algumas considerações então finais, meus irmãos, para nós a respeito disso. A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus sempre exerce, meus irmãos, justiça e disciplina sobre o pecado, e que seu juízo é certo, ainda que pareça tardio, improvável ou incerto. Certo? Como nós vemos a história hoje, a gente vê que a gente não vê, normalmente, a gente não vê a operação de Deus. E a gente teme, e às vezes ficamos confusos para saber se Deus realmente está exercendo e executando justiça. Nós aprendemos com esse livro, com esse primeiro capítulo, de que de fato, para nós pode parecer incerto e improvável a justiça de Deus, mas a Escritura nos ensina em toda parte que a justiça de Deus, ela é certa. Certa que todo pecado cometido neste mundo, meus irmãos, marque bem isso, todo o pecado cometido neste mundo por todas as pessoas terá, mais cedo ou mais tarde, o seu justo julgamento. Segundo, aprendemos que ao exercer esse julgamento, ao exercer esse juízo e essa disciplina, Deus usa o quê? Deus usa métodos. Ou em outras palavras, Deus usa meios. E eu vou te dizer mais, Deus usa meios e métodos improváveis e difíceis de crer que Deus pode fazer tal coisa. Como eu acabei de dizer, como que Deus pode usar a ação maligna de alguém? Pois bem, meus irmãos, Deus, para punir o pecado, Deus usa meios, e meios estes que nos parecem improváveis e difíceis de crer. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Por quê? Por que é tão comum muitos pensarem que o que ocorre de mal a uma pessoa é por causa do seu pecado? Por que é tão comum nós pensarmos que quando alguma coisa muito ruim acontece com uma pessoa, a gente pensa, é consequência do pecado dela? Como foi no caso de Jó, não é verdade? Todos os amigos de Jó chegou a Jó e disse, só tem uma resposta. Se todo esse mal aconteceu com você, Jó, só tem uma resposta. Você pecou e precisa se arrepender para que isso seja mudado. Por que é comum o pensamento nosso, que é até natural, até do ímpio? Muitas vezes, o castigo, recebeu o castigo, tá vendo? Fez tudo aquilo de errado lá, agora está sofrendo.
Por que a gente é tão comum a gente pensar e entender as coisas ruins que acontecem com uma pessoa e ligar, é consequência do pecado dela? Por quê? Primeiro, porque Deus de fato pode usar os meios da natureza, as circunstâncias do dia a dia para trazer julgamentos a uma pessoa. Então marca a palavra, Deus pode. Por isso é o primeiro motivo pelo qual nós podemos pensar assim. Muitas vezes temos essa tendência de pensar assim, ainda que muitas vezes não é necessariamente um julgamento e uma punição quando alguém está doente, quando aconteceu uma coisa ruim com ela, mas o ponto é, nós pensamos normalmente que é assim, uma punição e um julgamento, porque Deus pode fazer isso. Nós vemos nas Escrituras o tempo todo Deus fazendo isso, usando os meios da natureza, certo? Como é que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Não caíram fogo do céu e destruiu aquela cidade? O que é isso, senão meios de natureza? Como é que Deus destruiu toda aquelas pessoas, aquela civilização no tempo de Noé? Deus usou, não veio Deus mesmo com a espada de fogo e matou todo mundo. Deus usou meios, Deus usa meios. E qual foi? A chuva. Deus enviou a chuva, meios de natureza, e por meio disso ele fez o quê? Operou um julgamento e o juízo sobre aquele povo. Veja, o julgamento de Deus parece tardar, mas ele é certo e ele não falha. É nossa cabeça que diz que a nossa corrupção e pequenez, limitação, nosso pensamento, nosso coração, que faz com que nós pensemos que há injustiça, ou que a injustiça vai se permanecer sem julgamento. O segundo motivo pelo que nós pensamos, muitas vezes, que o que acontece de mal a uma pessoa é consequência do seu pecado, é porque Deus costuma usar esses meios. A primeira é porque Deus pode usar, porque Ele é quem Ele é. A segunda é porque Ele costuma usar esses meios, esses métodos, enquanto não vem o julgamento final, onde todo pecado será finalmente punido, tendo sua justa punição. Enquanto não vem o julgamento final, Deus usa meios, Deus costuma usar meios das circunstâncias da nossa vida para nos disciplinar e para nos, como foi tratado pelo André, a bíblica desta manhã, nós nos afastamos de Deus, Deus nos disciplina e isso nos faz se aproximar dele. Então Deus costuma usar esse meio. Agora, uma última pergunta que eu tenho: por que Deus faz questão de utilizar esses métodos para julgar e disciplinar o seu povo? Por que Deus faz questão de usar isso? Primeiro, porque essas maneiras dele agir revelam quem ele é, que ele é o Criador de todas as coisas, que ele é o governador do mundo, que ele tem pleno domínio sobre a sua criação e sobre todas as suas criaturas. Sim, a natureza e todas as criaturas de Deus escutam a sua voz e de uma maneira ou de outra lhe obedecem. Segundo motivo porque Deus faz questão de utilizar esses métodos. Preste bem atenção agora. O segundo motivo porque Deus faz questão de utilizar esses métodos. Que métodos que eu estou falando? As circunstâncias da nossa vida que nos afligem, as coisas ruins que podem acontecer conosco, o sofrimento que pode ser causado a nós. Por que Deus costuma e prefere usar isso? Isso aqui é muito importante. Porque a dor e a desgraça e a infelicidade são as únicas coisas que fazem parar para refletir um pecador endurecido. E Deus sabe disso. Nós somos egoístas e soberbos. E a única coisa que nós pensamos, a única pessoa que nós pensamos quem é? É nós mesmos, não é verdade? Pois bem, quando Deus nos atinge e nos causa algum dano, nós ficamos abalados, paramos para refletir sobre o que temos feito e como temos andado. Deus é muito sábio nos métodos dele. Não há injustiça, não há maldade, não há malícia da parte dele quando ele pune ou disciplina o seu povo com aflições e com sofrimento. Ele sabe que esse é o único modo de afastar-nos do mal maior. Se você é um pai, se você é uma mãe, quantas vezes você precisou punir fisicamente o seu filho para protegê-lo de algo mal maior que poderia acontecer com ele? E Deus sabe, quando a gente cresce, a gente continua sendo essas crianças diante de Deus. Nós endurecemos no nosso coração, nós somos cegados em nossa mente pelo pecado, e a única coisa que nos faz parar é o quê? É o sofrimento, é a aflição. Como diz Hernandes Dias Lopes, é o chicote de Deus. Quando o chicote de Deus bate nos nossos lombos, a gente para pensar em que direção nós temos andado. Nas próximas pregações, quero tratar de maneira mais específica sobre esse julgamento de Deus e sobre esse modo de Deus de disciplinar o seu povo. Conclusões finais aqui, meus irmãos. Ninguém mais do
do que os puritanos eram grandes mestres, foram grandes mestres, e sabem o quê? Em ler as circunstâncias para buscar discernir a ação de Deus. Os puritanos eram grandes mestres em ler as circunstâncias à sua volta, pois na sua providência e o controle de Deus, todas as coisas que acontecem à sua volta, eles sabiam que era Deus fazendo, então eles poderiam aprender com essas coisas. Que possamos seguir o exemplo do puritano Jonathan Edwards, que escreveu em seu diário a seguinte decisão. Quando ele era jovem, tinha cerca de 22 anos, ele tomou uma decisão pessoal e escreveu isso em seu diário. E a decisão dele era a seguinte: ele diz: resolvi que sempre depois de situações difíceis e aflitivas, avaliarei em que aspectos me tornei diferente por elas, em quais aspectos melhorei meu ser e que bem me adveio através dessas mesmas circunstâncias. Veja, ele entendia que quando acontecia uma situação de aflição na vida dele, era Deus que estava fazendo alguma coisa nele mesmo. Então, toda vez que ele passar por uma aflição, o que ele vai fazer? Ele vai avaliar em que essa situação, essa circunstância aflitiva operou no coração dele e no seu ser, e de que modo ele se tornou diferente. Meus irmãos, como é triste e terrível nós passarmos por aflição a fim de sermos moldados por ela, mas a gente sequer pensa, reflete nessas aflições para podermos então aprender com elas. A pergunta então, meus irmãos, se torna a seguinte: não é a pergunta mais de quando que eu vou sair dessa aflição que eu estou passando. Não é assim? Quando você está passando por uma doença, quando você está passando por uma aflição, quando você está passando vou usar uma linguagem um pouco mais pentecostal, pelo vale da sombra da morte, quando você está passando por uma tribulação, quando você está passando por uma provação, ou como os puritanos diziam, quando você está passando pela noite escura da alma, a pergunta não é quando isso vai acabar. A pergunta deve ser: o que isso está fazendo em mim? O que Deus está fazendo comigo? Porque o ponto é esse: Ele não faz nada por acaso. Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Então você vai dizer: qual é o bem que Deus está fazendo para aqueles que amam a Deus? E você vai ver no mesmo texto que diz isso, que é sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Então você deve parar para refletir e pensar: o que isso está me conformando? De que modo isso está me conformando, me moldando a minha santidade? Certo? De que modo isso está me trazendo para perto de Deus? Essa é a reflexão que você deve fazer. Não é quando eu vou sair disso, mas como que eu vou sair disso? Qual é o estado que eu vou estar? O que essa situação está operando como um instrumento de Deus dentro de mim, e em meu coração e em meu caráter? Essa deve ser a pergunta que nós devemos fazer, meus irmãos, quando nós passamos por essas aflições, que muitas vezes são sim castigo de Deus, disciplina de Deus em nossa vida. E se mesmo que não seja, ela também está funcionando. Às vezes Deus nos prova, para quê? Para nos fazer melhores, para nos lapidar. Às vezes não é um castigo de Deus sobre você, às vezes é uma simples provação, um aperto de Deus para te fazer melhor lá na frente. Mas o ponto é, você deve perguntar então: o que isso está fazendo em mim? E orar a respeito disso. Vamos colocar de pé? Vamos orar, meus irmãos, que você possa aí colocar diante do Senhor a sua vida particular, a sua situação particular diante dele. Nós aprendemos com o livro de Abacuque uma lição. Essa lição deve ser levada para a nossa vida. Deus nos diz alguma coisa para que nós possamos dar ouvido a isso que Ele diz. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Santo Pai, nós te damos graça pela glória da Tua palavra, Senhor. Todos nós fomos escolhidos por Ti, fomos amados por Ti. E estamos caminhando nesse caminho, na qual o Senhor tem nos direcionado. E nesse caminho, Pai, o Senhor não nos deixa sem um manual, um método, sem uma luz, sem uma instrução direta Tua, Senhor, por meio da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos perseverar, progredir e crescer nesse caminho, Pai. E essas instruções nós encontramos em Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a apreendermos elas, Senhor.
que ela não venha entrar por um ouvido e sair no outro, que ela não venha ser sufocada pelas preocupações da vida, pelas preocupações do dia, pelas preocupações que nós estamos passando, mas que nós venhamos nos atentar com uma coisa mais importante, Pai, a Tua revelação a nós, a Tua palavra a nós, Pai. É por ela que nós devemos nos dirigir e nos guiar. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar entendimento e livrar o nosso coração, Pai, daquele apego que ele tem naturalmente pelo pecado, Senhor. Tu conheces a vida de cada um, Pai, aqui. Tu conheces o caminhar de cada um. Sabe o que eles estão, como eles têm andado, como eles têm vivido, Senhor. Que Tu possa despertá-los, Senhor, caso eles estejam dormindo, Senhor, nessas caminhadas, Senhor. Caso eles estejam sendo cegados pelo pecado, caminhando no caminho ao contrário, Senhor, no caminho das trevas, no caminho do pecado, da iniquidade, quebrando os Seus mandamentos, deixando o compromisso que tinha antes para contigo, abandonando a sua igreja, abandonando a tua palavra, abandonando a comunhão dos santos, abandonando a mesa do Senhor. Ó Senhor, desperta eles, Pai, para que eles possam ser então voltados para ti, Pai, e a obra do teu Espírito possa prosseguir na vida deles, Senhor. Ajuda-nos, Pai, por tua palavra diz, Pai, que nós ainda não derramamos o sangue lutando e batalhando contra o pecado, Senhor, e o Senhor então nos disciplina, nos corrige como filhos, Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, Pai. Nós possamos olhar para Ti, Pai, com confiança, sabendo, Pai, que Tu sabes o que é melhor para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.